Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto super importante e que está cada vez mais presente na vida de muita gente: a interação entre produtos de cannabis e outros medicamentos. Sabe, é um mundo novo, meio complexo, mas entender o básico é fundamental para todo mundo ficar seguro. É impressionante, né? Nos últimos anos, a gente viu uma verdadeira explosão no uso de produtos que vêm da planta cannabis sativa. Não importa se é para uso medicinal ou para o bem-estar. O fato é que os canabinoides estão entrando na rotina de saúde de milhões de pessoas. E isso acontece muito por causa das novas leis e também porque a aceitação social mudou bastante. E aí é que vem a grande questão, o ponto central de tudo isso. Com tanto produto disponível por aí, a gente se depara com um desafio enorme. Ainda falta muita informação clara sobre como essas substâncias todas conversam, ou melhor, interagem umas com as outras dentro do nosso organismo. Pois é, a gente está literalmente entrando numa nova fase da medicina, sabe? Uma fase onde o natural e o farmacêutico andam lado a lado. E é exatamente aí que mora a necessidade de preencher essa lacuna de conhecimento. Olha só que interessante. É fundamental a gente lembrar que não se trata de uma única substância. A planta da cannabis é uma farmácia completa, super complexa, com mais de 400 compostos químicos. Claro, o THC, o delta-9, tetrahidrocannabinol e o canabidiol, o famoso CBD, são os grandes protagonistas da história. Mas é essa complexidade toda que faz o potencial de interação ser tão grande. Ok, então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender de verdade como essas interações acontecem, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como o nosso corpo lida com qualquer substância que a gente consome. Existe um nome técnico para isso: farmacocinética. Parece complicado, mas não é. Pensa assim, é como se fosse a jornada, o ciclo de vida de um remédio dentro do corpo. E o ponto-chave é que cada etapa dessa viagem pode, sim, ser afetada por outras coisas que estão lá dentro. E quem é o grande astro dessa história toda? O fígado. Ele é tipo a principal central de processamento do nosso corpo. Imagina uma fábrica super eficiente, cheia de trabalhadores especializados, que são as enzimas. O trabalho delas é basicamente desmontar os medicamentos para que o corpo possa usar o que precisa e depois mandar o resto embora com segurança. Agora presta atenção, porque aqui a coisa fica interessante. A grande maioria dos remédios, e adivinha só, o THC e o CBD também, são processados pela mesmíssima equipe de elite de enzimas. O nome dela é Sistema do Citocromo P450, ou para facilitar, CYP450. E é exatamente aqui que o problema pode começar. Para entender isso, vamos imaginar um verdadeiro congestionamento no fígado. Pensa numa linha de produção com um único funcionário. Chega o medicamento A e ele é processado, tudo normal. Mas aí, de repente, chega o CBD, e ele precisa do mesmo funcionário para ser processado. O que acontece? Eles começam a competir. Esse engarrafamento pode fazer duas coisas. Ou o medicamento A se acumula no corpo, podendo chegar a níveis perigosos, ou, o contrário, ele pode ser eliminado rápido demais e acabar não fazendo efeito nenhum. Beleza. Agora que a gente já entendeu o como a coisa acontece, vamos ver o quê. Quais são os medicamentos que a gente precisa ficar de olho? Vamos dar uma olhada em algumas das interações mais importantes que já foram documentadas. E vamos começar com uma das interações mais críticas, a com os anticoagulantes, também conhecidos como afinadores de sangue, tipo a varfarina. Essa é uma classe de medicamentos de altíssimo risco, porque qualquer desequilíbrio na dose pode ter consequências bem sérias, como sangramentos ou até a formação de coágulos. O que acontece aqui é o seguinte: o CBD ele é um inibidor muito forte daquela enzima CYP2C9, que é justamente a principal responsável por limpar a varfarina do corpo. Então, quando se usa CBD junto, é como se alguém pisasse no freio do processo que elimina a varfarina. O resultado? Bom, os níveis do anticoagulante podem subir, e subir muito, aumentando perigosamente o risco de hemorragias. E essa citação aqui deixa bem claro o quão sério é o assunto. As fontes clínicas não deixam dúvida. Para quem usa varfarina e também canabinoides, é essencial fazer um monitoramento super rigoroso e constante da coagulação do sangue. É uma questão de segurança mesmo. Ok, vamos para a próxima. Agora, uma classe de remédios que é extremamente comum: os antidepressivos. A gente está falando dos ISRS, dos tricíclicos, medicamentos que milhões e milhões de pessoas usam todos os dias. E olha só, o mecanismo aqui é bem parecido com o que a gente já viu. O CBD também pode causar aquele congestionamento no fígado, inibindo as enzimas que processam os antidepressivos. Isso pode fazer com que os níveis do remédio no sangue aumentem.
E o problema é que isso não significa que o efeito bom vai melhorar, mas sim que os efeitos colaterais chatos, tipo sonolência, ou até coisas mais sérias como problemas cardíacos, podem ficar muito mais intensos. Mas atenção, nem toda a interação acontece lá no fígado, naquele processo de metabolismo. Às vezes, o problema é mais, digamos, direto. É quando os efeitos de duas substâncias diferentes simplesmente se somam, ou pior, se multiplicam. Vamos pensar, por exemplo, nos depressores do sistema nervoso central. Tanto os canabinoides quanto outras coisas, como álcool, opioides ou aqueles remédios para ansiedade, os benzodiazepínicos. Todos eles podem dar sono, tontura, diminuir os reflexos. Ou seja, os efeitos deles se sobrepõem. E aí vem o pulo do gato. Quando se junta essas substâncias, o resultado não é uma simples soma. O que acontece é um efeito que a gente chama de sinérgico. A combinação pode levar a uma sedação muito forte, a um comprometimento bem sério da capacidade de julgamento e, em casos mais graves, pode até levar à depressão respiratória, que é muito perigoso. Essa continha de 1 mais 1 igual a 3 é uma ótima forma de entender essa ideia de sinergia. O risco da combinação acaba sendo muito maior do que a gente esperaria somando os riscos de cada um separado. Cria um cenário que pode ser perigoso de um jeito que ninguém estava esperando. Bom, depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é: e agora? Como usar os canabinoides de um jeito mais seguro? A resposta, na verdade, se baseia em 3 pilares: informação, comunicação e, claro, muita cautela. É importante dizer que o objetivo aqui não é criar pânico, de jeito nenhum. A ideia é empoderar através do conhecimento. Porque saber que esses riscos existem é o primeiríssimo passo para conseguir lidar com eles do jeito certo. Com base em tudo isso, as recomendações clínicas são bem diretas, sabe? A primeira e mais importante, conversar abertamente com o médico, contar tudo o que se está usando. Depois, seguir aquela regrinha de ouro. Comece com pouco e vá devagar. Isso dá tempo de observar os efeitos e ajustar se precisar. É fundamental entender os riscos de somar efeitos, principalmente com álcool ou sedativos. E claro, uma regra que nunca pode ser quebrada: jamais parar um remédio prescrito sem falar com um profissional de saúde. Resumindo a ópera, a palavra-chave aqui é responsabilidade. O uso de canabinoides pode sim ser feito de forma segura, mas isso exige cuidado, monitoramento e, o mais importante de tudo, uma parceria de total honestidade entre quem usa e a sua equipe de saúde. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o ponto mais importante. A segurança de verdade começa com transparência. Garantir que os profissionais de saúde tenham sempre a visão completa do que está sendo usado é, sem dúvida, a atitude mais importante para proteger o próprio bem-estar.